Bom, falar um pouquinho sobre Taubaté na história da independência do Brasil é um assunto muito especial e que deve ser lembrado com muito carinho pelos taubatianos e, é claro, pela própria história nacional. É uma honra poder relembrar um pouquinho desse episódio tão caro e tão querido à nossa cidade. No dia 21 de agosto de 1822, o então príncipe regente Dom Pedro esteve aqui em Taubaté, né, na sua passagem no caminho rumo à independência. Vindo de Pindamonhangaba, ele passa por Taubaté e aqui em Taubaté ele vai ser recebido com grande festa, com muito júbilo. As ruas foram enfeitadas, a cidade foi preparada para receber então aquele que estava, né, na sua jornada em busca de apoio, em busca também de força naquela que seria a sua maior missão, a missão de libertar a nossa terra, a missão de criar as bases já predestinadas para o nosso povo, para o nosso Brasil. Em Taubaté, o príncipe Dom Pedro, ele chega à cidade, onde hoje temos a rua 15 de novembro, né? Na época, Rua do Gado. E nessa rua, ele adentra a cidade, recebido pelas tropas militares, por músicas, né? Com muita festa. Há vários relatos dessa passagem dele
em que o interessante é notar a singularidade do acontecimento em si, pois ao contrário do que se pensa, né, que só a elite participava, só os membros do clero, da nobreza, não, o povo veio ao encontro do príncipe, o povo veio acolher o príncipe. E foi muito especial esse momento, pois ele chega na nossa cidade, ele vai até a antiga matriz, hoje a catedral, né, de São Francisco das Chagas. Lá ele vai ser acolhido pelo cônego Almeida e na catedral, na antiga matriz na época, ele assiste uma missa de ação de graças, né, onde vai ser entoado a ele o canto do Te-Deum, e lá ele recebe, né, ali as suas homenagens, né, as homenagens sacras que são devidas a ele e também as homenagens civis. Ele vai se hospedar na casa do cônego Almeida nessa noite, do dia 21 para o dia 22 de agosto, e na casa do cônego Almeida vai acontecer uma pequena cerimônia de beijamãos, onde nessa cerimônia alguns membros da sociedade taubatiana vão lá prestar suas homenagens ao príncipe e, mais do que isso, prestar sua solidariedade e apoio nessa missão da independência. E é ali, nesse momento, nessa noite, nessa recepção, que ele vai então formar consigo, né, agregar, aliás, mais alguns nomes importantes que vão formar a guarda de honra, a guarda do imperador. Alguns filhos de Taubaté que vão estar com ele no grito do Ipiranga. Foram incorporados 7 integrantes, sendo Bento Vieira de Moura, Adriano Gomes Vieira de Almeida, Francisco Xavier de Almeida, Fernando Gomes Nogueira, Rodrigo Gomes Vieira de Almeida, Vicente da Costa Braga e João José Lopes. Esses foram os nomes dos membros que integraram parte da comitiva do príncipe, né? E dos filhos de Taubaté que vão participar com ele do grito da independência. De Taubaté ele segue até Jacareí na ocasião, né? E de lá segue seu caminho sentido São Paulo. É muito especial, é muito importante, porque foi um dia e uma noite, né, que ele passa aqui por Taubaté, e foi o dia e a noite, talvez, um dos mais importantes da história dos taubatianos, né, de poder participar desse momento e de poder hoje, 200 anos depois, relembrar, né, fazer memória desse acontecimento e de maneira muito especial acolhendo, né, Sua Alteza Imperial Real, o Príncipe Dom Bertrand. Então que nós possamos rememorizar, relembrar e, mais do que isso, festejar esse acontecimento. Os filhos de Taubaté se orgulham muito desse grande episódio da nossa história. Taubaté depois, ao longo do tempo, prestou algumas homenagens a esse acontecimento. Ruas foram dadas aos taubatianos, membros da guarda do imperador, né? Nós tivemos também o obelisco da Praça Dr. Barbosa, que vai ser inaugurado em 1922, no ano do centenário da independência do Brasil, na ocasião, né? E Taubaté tem que valorizar essa história, valorizar esse momento, e sem dúvida nenhuma é um motivo de grande honra e orgulho para a nossa terra. Seja bem-vindo, Sua Alteza. Os filhos de Taubaté o acolhem 200 anos depois da passagem do nosso imperador.
documento que deveria ser de ensino obrigatório, de estudo obrigatório em todos os colégios do Brasil, que é a Carta de Pedro Vaz Caminha, que é o escriba da Esquadra de Cabral, em que ele descreve o Brasil, descreve as maravilhas das florestas, fala que a terra dá de voz de boa, mas, sobretudo, descreve exatamente esse primeiro ato histórico, o primeiro ato público da nossa história, que foi a Santa Missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra. Ele descreve as primeiras relações com os índios. E os próprios índios ajudando os portugueses a levantar o nosso primeiro monumento, que é a Santa Cruz. E ele descreve uma coisa muito bonita, é ver o respeito dos índios assistindo essa missa. Os índios não sabiam exatamente o que se realizava, mas intuíam, mas a característica do índio é exatamente a intuição, intuíam que algo de sagrado se realizava. E descreve como quando os portugueses se levantavam no momento do credo, na missa, os índios se levantavam. Quando os portugueses de joelho faziam uma reverência no momento da consagração, os índios faziam a mesma reverência. Um pequeno detalhe, ele diz que as índias pediram aos portugueses panos para cobrir a sua nudez para fazer a missa. É uma boa lição hoje em dia. Descreve esse fato. E termina a sua carta, a carta longa, muito bonita, muito bem escrita, dizendo ao rei: mas, senhor, o que melhor Vossa Alteza pode lá fazer, pode aqui fazer no Brasil, é aquilo que Vossa Alteza tanto deseja, o acrescentamento da nossa Santa Fé. Quer dizer, sempre a ideia do acrescentamento da nossa Santa Fé. E assim se desenvolveu o Brasil, vieram as capitanias hereditárias e os primeiros governadores. E é muito bonito, é um outro documento, que é a carta dada por Dom João III, o regulamento dado por Dom João III ao nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que termina também: o que me levou a colonizar as ditas terras do Brasil foi que é converter aos povos que lá existem a nossa Santa Fé, a fé católica. Sempre essa preocupação com a fé. Daí vem essa aliança de Deus Nosso Senhor com a fé. E as maravilhas da nossa história, porque a nossa história tem uma continuidade extraordinária, com as capitanias, os governadores gerais. Em 1580, com o falecimento do Dom Sebastião, do rei Dom Sebastião, e depois do cardeal Dom Henrique, que o substituiu, a Espanha dominou o Brasil. E é bonito também observar o seguinte: o que é o valor do povo português e o valor dos nossos missionários. Nesse período de 1580 a 1640, e foi quando Portugal recuperou a sua independência, nesse período o Brasil cresceu 3 vezes. E essa expansão se deveu a quem? Não tem dúvida às entradas de bandeiras, mas se deveu sobretudo a um documento muito bonito, um artigo muito bonito do professor Evaristo Miranda, que é um grande cientista da Embrapa. Ele mostra, com documentos da época, como todo o extremo oeste do Brasil, nós chamamos no mapa a cabeça do cachorro, quem lá esteve e plantou os marcos de Portugal com a cruz de Cristo foram os jesuítas, depois os dominicanos, e assim o Brasil todo foi sendo convertido. Era preciso também que se conhecesse o que foi a epopeia desses missionários. Nós temos um grande santo, que é São José de Anchieta. São José de Anchieta foi logo no século XVI. Os milagres que ele fez, como ele ia catequizando as várias aldeias e como havia uma aliança de Deus Nosso Senhor com ele. Milagres simplesmente magníficos. Por exemplo, quando ele ia nas expedições dos portugueses que iam no meio da selva, exatamente para a catequese, vinham nuvens de gaivotas para cobrir e fazer sombra. Outras vezes, ele ficava atrás, rezando o breviário, e quando chegavam na aldeia, na taba, ele já estava. Ele foi voando. E assim há uma série de milagres.
Isso tudo está absolutamente documentado. São dessas maravilhas da nossa história que era preciso conhecer. E assim desenvolveu-se o Brasil. A partir de 1640, o Brasil passou a ser o Estado do Brasil. Então era como que uma continuação de Portugal. E um pequeno detalhe: os primeiros municípios do Brasil, o primeiro município, a primeira Câmara foi São Vicente, aqui no estado de São Paulo. Porque as capitanias, as duas, o único que resultaram foi São Vicente e Pernambuco. Em 1532, São Vicente tinha exatamente a mesma estrutura orgânica das câmaras municipais de Portugal. E o Brasil, do ponto de vista colonial, no sentido que se entende, uma colônia dominada por outra nação europeia, o Brasil nunca foi colonial. Não há nenhum documento, nem no Arquivo Nacional nosso, nem na Torre do Tomé em Portugal, que faça referência ao Brasil como colônia. Mas a partir de 1640, o príncipe herdeiro de Portugal tinha o título de príncipe do Brasil. Quer dizer, Portugal era o Brasil era uma continuação de Portugal. Não foi uma nação dominada por Portugal, era uma continuação de Portugal. Como filho, é uma continuação da família, dos pais. O Brasil desenvolveu-se, o Brasil enriqueceu, basta ver as cidades coloniais do Brasil, aqui, inclusive as catedrais, igrejas aqui do Vale do Paraíba, Taubaté, que era município, Guaratinga era município. Todas essas cidades já datavam do tempo do Brasil antes da independência, mas todos com a mesma. Não havia uma lei para Portugal e uma lei para o Brasil, era a mesma lei. Era apenas portugueses nascidos no Brasil, ou os portugueses nascidos em Portugal, no Algarve, no Alentejo, no Minho, etc. Havia uma continuidade de Portugal. No começo do século XVIII, houve, fim do século XVII, começo do século XVIII, começo do século XIX, fim do século XVIII, que foi a Revolução Francesa, que foi uma tragédia, um rio de sangue que divide a Europa até hoje, divide a França até hoje. Depois daquele rio de sangue, toda a tragédia da Revolução Francesa, a França foi dominada por um tirano, Napoleão Bonaparte. É um personagem muito cultuado por certos revolucionários, mas que eu confesso que eu tenho uma total antipatia com relação a ele. E esse tirano, depois de dominar a França, teve a pretensão de dominar os povos, toda a Europa, e depois conquistar as próprias colônias desses povos, colônia no sentido de província de ultramar. Nós éramos uma província de ultramar, não era uma colônia. E conquistar Portugal, depois dominar a Áustria, o resto da Alemanha, todos os países do leste europeu, a Polônia, etc. Ele dominou a Península Ibérica, e só faltava pequeno em Portugal. O rei de Portugal, vendo que não tinha condições de resistir às tropas da coalizão europeia, preparou uma retirada estratégica brilhante. Preparou a transferência da corte, que a corte era a capital, como se dizia naquele tempo, o governo de Portugal. E, a partir da vinda de Dom João VI, a esquadra saiu de Dom João VI em 1807, chegou aqui em 1808. A partir dessa data, o Brasil era a metrópole de uma nação europeia, Portugal. Mas Portugal, aproveitando a ausência do rei, Dom João VI, ela veio como príncipe regente com a sua mãe, Dona Maria I, que foi uma grande rainha, ainda estava viva, mas não tinha mais condições de governar, por causa dos choques que ela teve, ouvindo falar da Revolução Francesa, sobretudo da morte da rainha Maria Antonieta. Ela ficou com nervos abalados, ela não se restabeleceu, mas foi 21 anos rainha de Portugal, então é uma grande rainha. Em Portugal, ela é conhecida como Maria I, Maria Piedosa, ou a Viradeira. A Viradeira por quê?
porque foi ela que desfez a obra da tirania do Marquês de Pombal, de um tirano que havia dominado Portugal, que foi o Marquês de Pombal, por causa de um rei fraco, que era o Dom José I. Ela desfez essa obra e restabeleceu todas as liberdades, as autonomias, as tradições anteriores de Portugal. E também muito devoto ao Sagrado Coração de Jesus, tanto que a primeira basílica construída no mundo em louvor do Sagrado Coração de Jesus é a Basílica da Estrela, em Portugal. Isso tudo foi obra de Dom Mário I. E ela também tem uma obra foi muito benéfica para o Brasil, para todo o futuro do Brasil. Ela veio e faleceu no Brasil. Ela veio com seu filho, que era, quando aqui chegou, era príncipe regente, porque ela era a rainha. Não tinha condições, mas ele assumiu como príncipe regente e só passou a ser Dom João coroado, e foi coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves, aqui no Brasil, em 1816. E a obra de Dom João VI é uma obra extraordinária. Diz Euclides da Cunha, que era republicano, não era monarquista, mas num de seus livros ele disse textualmente: nunca na história do Brasil se sentiu ação benéfica do governo central com tanta intensidade como no período de Dom João VI. Ele só voltou, ele queria, o plano dele, aqui chegando, era fazer do Brasil o centro do mundo luso, com países com autonomia crescente, como é hoje a Comunidade Britânica, em que a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá e outros pontos do planeta têm como chefe de Estado a Rainha Elizabeth. Esse era o plano dele, fazer o Brasil a metrópole de todo o mundo luso, incluindo Portugal, Algarves, Angola, Moçambique, a parte da China, o Timor, a Índia, etc. Ser o centro desse mundo luso. Ele voltou por causa de um ambiente revolucionário criado na sua ausência por defensores dos princípios nefandos da Revolução Francesa. Mas teve a sabedoria de deixar aqui, como regente, o seu filho, o herdeiro da coroa, Pedro. E deu no último conselho ao partido: meu filho considera que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim nesse país promissor. Pões tu esta coroa em tua cabeça, antes que outro aventureiro o faça. E foi exatamente o que aconteceu. Em certo momento, as cortes era o parlamento de Portugal, começaram a exigir de Dom João, que já estava de volta em Portugal, que o Brasil não tivesse mais toda a sua autonomia e tudo aquilo que Dom João VI havia deixado e as liberdades de Dom João VI, mas que fosse dominada por um governo já com os princípios da Revolução Francesa, para evitar exatamente que esses princípios cruzassem o Atlântico e dominassem o Brasil. Ele deixou seu filho e disse: meu filho, proclama a independência. E é por isso que exatamente a independência foi muito mais uma emancipação de um filho a conselho paterno do que resultado de guerra sangrenta, como foram nossos vizinhos hispano-americanos. Eu me recordo, alguns anos atrás, fui convidado pela Marinha de Guerra chilena para fazer uma palestra numa escola, uma universidade que eles têm, que seria para a Marinha chilena o que é o ITA para a nossa Força Aérea, a Universidade del Mar, em Valparaíso. E lá, os almirantes chilenos me diziam exatamente isso. A tragédia, diziam os chilenos, a tragédia da nossa história é que não havia, em Madrid, um rei com a sabedoria de Dom João VI. E o resultado é que vocês, brasileiros, tiveram exatamente uma independência, foi uma emancipação. E mantiveram a unidade de toda a América lusa. Diziam os chilenos, as nossas não. As nossas resultaram das ambições dos caudilhos que queriam ser presidentes da sua respectiva área de influência. Assim foi a Argentina, assim foi o Chile, assim foi o Peru, assim foi a Colômbia, e todos eles, mas se dividiram, subdividiram. Eles não têm esse dom de Deus que nós temos, que é essa continuidade histórica, essa continuidade na realização da vocação grandiosa que nossa pátria tem nos exílios da Divina Providência. Isso o Brasil tem. O Brasil nunca teve movimentos de independência
verdadeiros antes de 1822. E é essa data que agora o Brasil comemora. Isto é, a sua independência é a data em que o Brasil, como filho maior, mas na continuidade da história da fé portuguesa, como filho maior tem. Nós mantivemos nossa unidade territorial, nossa unidade psicológica, nossa unidade na fé. Esse foi o grande benefício do Brasil. Isso, e nós herdamos algo maravilhoso. O Brasil é certamente o país com o maior potencial para o futuro. Eu falei de algo do passado, vamos ver algo a respeito do Brasil. O Brasil tem praticamente a metade da era da América Latina, tem a metade da população da América Latina, da América do Sul. Mas o Brasil é o país que tem a maior área cultivável do planeta. Nenhum país tem um potencial agrícola como o Brasil. Nenhum país tem um potencial mineral como o Brasil. Nós temos absolutamente todos os minérios necessários. Nós temos um dos melhores climas do mundo. Nós não temos nem os calores europeus no verão, nem os frios da Antártica. Nosso clima é ameno. Se nós vermos nos mapas, que são publicados todo dia a respeito do clima, o máximo chega a 37, 38, muito excepcionalmente chega a 40 em alguns lugares, por exemplo, Mato Grosso, Piauí, e lá em certos lugares baixos. Mas nós temos um potencial fabuloso. Nós temos água em quantidade. Nenhum país tem um potencial hídrico tão grande quanto o Brasil. Dizem, há uma campanha brutal hoje contra a nossa pátria, que dizem que nós estamos... Eu ouvi essa acusação várias vezes fazendo palestras na Europa ou nos Estados Unidos, que nós estamos queimando o pulmão do mundo, que é a Amazônia. E os jornais todos, inclusive aqui, falam dos incêndios na Amazônia. Não tem nenhum fundamento na realidade. Esse incêndio que houve 2 ou 3 anos atrás, que tanto falaram, era apenas em área de cerrado, na região do sul de Rondônia, depois na divisa, um pouco no Paraguai, no Pantanal, também no Paraguai, mas não foram nem de longe aos mapas da NASA e mapas da Embrapa, que mostram esse incêndio inteiramente localizado. E a Amazônia, a chamada rainforest, a floresta úmida, não pega fogo. Eu estive há pouco na Amazônia, exatamente, conversando com o coronel, nascido em São Gabriel da Cachoeira, que é lá no extremo norte do Brasil. Ele disse que nem com lança-chamas se consegue incendiar a Amazônia. Por quê? Porque é úmida, não adianta. Mas no mundo inteiro há esse mito que nós estamos incendiando a Amazônia. Outro mito que nós matamos os índios. Toda parte, como é que explicam o genocídio dos índios? Uma vez uma americana que falava português que me fez essa pergunta, fez em português. Eu lhe respondi, por favor, não nos confunda, nós brasileiros com vocês americanos. A grande diferença que há entre os brasileiros e os americanos é que nós nos casamos com os índios e eles caçaram os índios. Basta ver, quem já viu o filme de cowboy, ver o que eles fizeram. É completamente diferente. Por isso, também nós temos um povo que soube manter a sua fé, manter as qualidades dos portugueses, mas somar isso às qualidades dos índios, às qualidades dos africanos que para cá vieram. E nós temos uma mistura de raças, nós somos as qualidades sem somar os defeitos. Eu tenho muitos parentes europeus, eles vêm ao Brasil periodicamente. Eles ficam encantados com a beleza natural do Brasil, mas ficam fascinados com a bondade do povo brasileiro, o calor que é do povo brasileiro. Esse calor nenhum outro povo é tão afetuoso quanto o Brasil. Isso foi dessa soma dessas várias qualidades. Nós somos um espírito empreendedor, a fé do português, a espírito empreendedor do português, que foi, né? Dominou essa pátria, colonizou essa pátria com a bondade da raça africana, da raça negra, com o espírito intuitivo dos índios, até nosso modo de falar. Os portugueses falam tudo muito enrolado. Estava vendo ainda outro dia um programa de televisão portuguesa. É difícil compreender.
Eu confesso que quando eu vou a Portugal, eu levo uns 3 ou 4 dias para acostumar meu ouvido ao português de Portugal. O nosso português é claro, todo mundo entende. Isso de onde vem? Vem do índio, que fala aberto, que pronuncia. Vem do índio. Um pequeno detalhe. A nossa mania de tomar banho todo dia vem do índio. O europeu não toma banho todo dia. Eu sei disso para meus parentes europeus. Mas todo mundo sabe que é assim. O próprio norte-americano não toma banho todo dia. Nós fazemos isso porque somos índios que não conseguem ver um rio sem mergulhar. A bondade da raça negra. Aqui no Brasil, no século passado, todas as famílias verdadeiras brasileiras têm descendentes de seus irmãos de leite, que era a mãe de leite. Isso que viam com carinho. Isso explica exatamente o carinho que os negros têm com relação aos brancos. Não é o de revolta. Por mais que se tente criar no Brasil, que há certas forças revolucionárias procuram criar no Brasil um crime de luta de classe, não conseguem. De luta racial, não conseguem. Nós todos queremos bem. Isso herdamos de quem? Nós herdamos de vários povos que assim encontraram, mas sobretudo isso é resultado da nossa fé em que o que garante esse bom relacionamento que é a caridade cristã. É o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, por amor de Deus. Por isso, exatamente, nós nos queremos bem, que é uma das características mais bonitas do povo brasileiro. E essa caridade, essa bondade. Basta lembrar, pequeno detalhe, eu sou idoso, não sou tão, e há algum tanto idoso, tenho 81 anos. Mas eu me lembro, no meu tempo de infância, eu passei toda a minha infância no norte do Paraná, região de fronteira agrícola. Em toda a cidade, praticamente, havia santas casas. Mais de 75% do assistência hospitalar da saúde pública eram santas casas. E as santas casas eram primorosas. Quem conheceu, quem não conheceu, não sei se o vereador chegou a conhecer as santas casas num bom tempo, com as freiras ainda com seus hábitos, etc. Eram primorosas. Não havia pobre que não fosse atendido. Algum tanto diferente do SUS atual. Mas eram santas casas. Os colégios, praticamente eram todos colégios religiosos. E todo mundo tinha acesso a esses colégios. O nível cultural que o Brasil chegou foi muito grande. Hoje, com a estatização resultante da República, nós decaímos. Mas de ver que, apesar de tudo, o povo brasileiro mantém a sua fé. Nós vimos isso nos acontecimentos a partir de 2016, 2017, 2018, em que os brasileiros se deram conta que estão sendo dominados por uma seita vermelha que quer fazer do Brasil um país socialista. O Brasil saiu às ruas bradando a minha bandeira verde e amarela e jamais vermelha. E quero o meu Brasil de volta. Que todos nós temos uma intuição que o Brasil tem uma grande vocação e que nós estamos sendo... Havia uma seita que estava usurpando a nossa pátria. E o Brasil tem uma ressurreição. E hoje o Brasil está se envolvendo como nunca. Basta dizer que, segundo estudos da Embrapa e da NASA, o Brasil hoje alimenta mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Quer dizer, praticamente 1/4 da humanidade é alimentada pelo Brasil. O Brasil hoje é o maior produtor de ferro, maior produtor de alimentos, maior produtor de... Pequeno detalhe, de cada 5 copos de suco de laranja que bebe no mundo, 4 vêm do Brasil. O café, mais de 50% do café. A produção de... O Brasil produz para cerca de 30% da carne suína do mundo. E assim por diante, os recordes que o Brasil tem são inimagináveis. Isso cultivando apenas uma pequena parte do nosso território. Claro que nós estamos devastando o território, não é verdade? Estudos feitos com satélites, confirmados por entes internacionais, sobretudo pela NASA, que tem estudo muito preciso sobre isso. Hoje, o Brasil tem 66% do território, sua área originária, intacta. E Amazonas, 40% do território. 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 40% do território.
O estado do Amazonas está 97% como estava quando aqui desembarcou Cabral. E do bioma amazônico, inclui toda aquela parte do norte do Mato Grosso, que hoje é a maior produtora de soja e de grãos do Brasil, e maior índice de produção por hectare do mundo. Do bioma amazônico inclui as savanas de Roraima, as savanas de Rondônia, de Amapá, etc., que inclui os picos mais elevados do Brasil. A Amazônia legal está 84% intacta, exatamente como estava quando aqui chegou a Pedro Cabral. E nós temos que saber valorizar a nossa pátria. E saber, valorizando a nossa pátria, saber tirar proveito do benefício que Deus, nosso Senhor, nos deu, não apenas para o nosso povo, mas para o bem da humanidade. O Brasil é chamado a influenciar o resto do mundo, não pelas suas armas, não pela força de suas armas, mas pelas convicções, pela força de sua fé. Essa é a nossa missão. Nesse contexto é que nós vamos ver a independência do Brasil. Nós vimos no contexto local, com uma brilhante apresentação, e eu procurei mostrar o que é nosso contexto histórico, o que foi nosso passado, sobretudo, nós vemos o que nós somos chamados a realizar. O Brasil é chamado a ter uma influência muito grande a ser as principais nações nesse século XXI que nós estamos iniciando. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão. Que Deus nos abençoe e que Nossa Aparecida, a qual o imperador, a qual o príncipe regente, quando passou para Aparecida, prometeu consagrar a nossa pátria. E que foi coroada, finalmente, como rainha do Brasil, uma coroa, que é a coroa que está na imagem hoje, que foi doada pela princesa Isabel. Que foi um pequeno detalhe a respeito da princesa Isabel. Ela, depois da libertação dos escravos, foi cognominada a Redentora, e que não fazia um monumento no Rio em sua homenagem. Ela disse: não, eu não quero um monumento para mim, eu quero um monumento para o Redentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e no alto do Corcovado. Essa é a origem do Corcovado. Isso está tudo documentado na Arquidiocese do Rio. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso Brasil. Devemos querer bem a nossa pátria, servir a nossa pátria e realizar os desígnios gloriosos que nos estão reservados pela Divina Providência. Que Deus nos ajude e Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. A todos, muito obrigado.